Olá, meninos! A aula de hoje vai ser de um assunto novo. O tema da aula é ácidos nucleicos. É um tema essencial para a biologia, um tema base e que é importante aí para o primeiro, segundo e terceiro ano. Ok? Então vamos lá. Bom, dentro dos ácidos nucleicos, nós temos dois tipos. Nós temos o DNA e o RNA. Para quem já estudou célula de forma não aprofundada, quem pensa em DNA pensa em núcleo, né? Pensa diretamente no núcleo. Pessoal, só que a gente não encontra DNA só no núcleo da célula. Aqui eu coloquei uma imagem nesse slide de uma célula vegetal. Por que que eu escolhi essa foto? Porque aqui a gente encontra basicamente todas as estruturas para explicar essa parte. Então, ó, nessa célula vegetal a gente tem o núcleo e tem algumas estruturas menores aqui que a gente vai dar o nome de organelas. Nós temos vários tipos de organelas. Mas como a gente só está falando de ácido nucleico, vamos focar o nosso estudo aqui. Bom, onde a gente pode encontrar o DNA dentro de uma célula? Primeira estrutura é o núcleo. Acho que a maioria vai saber dessa parte aqui. Então, a gente pode encontrar no núcleo da célula e em algumas organelas. A gente pode encontrar o DNA dentro dessa organela aqui, chamada de mitocôndria, que é uma organela que é responsável pela respiração da célula, respiração celular, que a gente vai ver depois. E a gente pode encontrar o DNA em uma outra organela, nessa verdinha aqui, chamada de cloroplasto. Então, são três os lugares que a gente pode encontrar DNA dentro da célula. Primeira, o núcleo. Segunda estrutura que a gente pode encontrar DNA nas mitocôndrias, que são organelas que fazem a respiração celular. E a terceira organela que a gente pode encontrar o DNA são os cloroplastos. A gente ainda não estudou esse tema, mas cloroplastos serve para fazer fotossíntese, é a organela da fotossíntese. Então, a gente encerra esse slide. Vamos para o próximo. Ácidos nucleicos, eu já falei quais são, é o DNA e o RNA. Esses ácidos nucleicos, eles são macromoléculas, moléculas bem grandes. Então, aqui eu coloquei uma pequena imagem para a gente representar de uma molécula de DNA, né? Na verdade, aqui nós temos duas fitas para fazer o DNA, mas aqui a gente tem uma macromolécula bem grandona. Pessoal, para montar essa estrutura grande, nós precisamos de partes menores, que são essas coloridas que a gente está vendo aqui. Então, para resumir, para eu montar um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, eu preciso de estruturas menores. E essas estruturas menores são chamadas de nucleotídeos. Então, vamos lá de novo. Para eu montar um ácido nucleico, eu preciso de partes menores, que são chamadas de nucleotídeos. Bom, os ácidos nucleicos, né, principalmente o DNA, eles vão armazenar informações genéticas, né, que são passadas aí de pai para filho, de mãe para filho. E nós temos dois tipos, já falei para vocês. Ácido nucleico, nós temos o DNA e o RNA. O DNA, ele é chamado de, aí um nome bem bacana aqui para vocês decorarem, ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, a gente pode dizer que é o DNA. E ácido ribonucleico, a gente pode dizer que é o RNA. Então é o nome deles, é um nome mais formal.
Bom, aqui eu coloquei um resuminho para montar um ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, eu preciso de vários nucleotídeos. Lembra, nucleotídeos são as partes menores, que se eu juntar todas elas, vai formar um ácido nucleico. Só que dentro da biologia, a gente precisa saber como que essas estruturas menores são formadas, que são os nucleotídeos. Então, aqui do lado eu coloquei uma estrutura de um nucleotídeo e a gente precisa saber o nome dessas partes. Então, vamos lá. Como é que é formado um nucleotídeo? Primeira parte do nucleotídeo é chamado de grupo fosfato, porque tem o elemento fósforo na sua composição. Mas você tem que saber que esse primeiro aqui é o fosfato. Segunda parte do nucleotídeo é um açúcar. É um açúcar de 5 carbonos, que a gente chama de pentose. Lembra que a gente estudou lá em carboidratos que a gente tem monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Lembra? Monossacarídeos a gente tem aqueles de 5 carbonos, que são as pentoses, e a gente tem os de 6 carbonos, lembram? Então, eu estou falando aqui do açúcar de 5 carbonos, que é a pentose. E aqui, a terceira parte do meu nucleotídeo é chamado de base nitrogenada. Então, cada partezinha pequenininha dessa aqui vai ter o fosfato, a pentose, que é um açúcar, e a base nitrogenada. Vai ter que ter necessariamente essas três partes aqui, que vai formar o meu nucleotídeo, ok? Aqui nesse slide eu coloquei uma imagem para a gente diferenciar o RNA de um DNA. A diferença mais básica de todas é que o RNA ele é formado por uma fita simples e o DNA é formado por uma dupla fita. São duas fitas, então a gente fala que é formado por uma dupla hélice. São duas fitas aqui para formar o DNA. O DNA, como ele tem duas fitas, uma fita vai estar em um sentido e a segunda fita desse DNA vai estar em outro sentido. Então, são sentidos opostos. E costuma cair em prova que esse sentido oposto que eu estou falando aqui, ele é oposto porque as fitas são antiparalelas. Uma fita tá indo em um sentido e a outra fita está indo para o sentido oposto. Então, a gente fala que são fitas antiparalelas. Essas aqui são as diferenças básicas. Então, dá uma olhadinha aqui na imagem. Como é que eu consigo formar um RNA? RNA é o ácido nucleico, é ele já completo. E como é que eu formo esse RNA, esse ácido nucleico? Eu preciso de partes menores, essas partes coloridas aqui, que são chamadas de nucleotídeos. E cada nucleotídeo desse aqui, ele vai ser composto por três partes básicas, que é o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Com o tempo, a gente vai decorando esses nomes. Aqui eu coloquei uma imagem da estrutura do DNA. E, pessoal, o que é importante aqui? Eu falei para vocês que para eu formar um DNA ou um RNA, eu preciso juntar vários nucleotídeos, né? Só lembrando aqui que o nucleotídeo ele é formado por três partes básicas e aqui eu vou apontar para vocês. Olha para cá na nossa imagem. Nós temos aqui o grupo fosfato, o açúcar de 5 carbonos, que é chamada de pentose, o açúcar é chamado de pentose, e a terceira parte que é chamada de base nitrogenada. Olha aqui embaixo, a mesma coisa. Grupo fosfato, pentose, que é o açúcar, e a terceira parte aqui, que é a base nitrogenada. E aqui embaixo a mesma coisa. Fosfato, pentose e base nitrogenada. Bom,
Essa aqui, pessoal, é uma fita de DNA. Aqui do lado eu vou ter a outra fita, porque eu falei com vocês que o DNA é dupla hélice, são duas fitas. Então, a gente tem que encontrar aqui os nucleotídeos. Vamos lá. Aqui a gente tem o fosfato, aqui a gente tem a pentose e tem a base nitrogenada. Aqui embaixo a mesma coisa, fosfato, pentose e base nitrogenada. Pessoal, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu preciso formar duas fitas. Porém, como a gente vai juntar esses nucleotídeos? Como é que a gente vai colar um no outro? Como é que a gente vai pegar o nucleotídeo aqui de cima, fosfato, pentose, base nitrogenada? Como é que a gente vai unir essa estrutura ao nucleotídeo de baixo? O nome da ligação que une os nucleotídeos, o nome da ligação é chamada de ligação fosfodiéster. De novo, o nome da ligação que une dois nucleotídeos é chamada de ligação fosfodiéster. Então, esse é o primeiro ponto. Pessoal, eu vi numa questão uma vez, uma questão de vestibular, uma charge da Mafalda, se eu não me engano, perguntando qual era o sentido da vida. E aí alguém respondeu para ela, eu não lembro se foi ela ou se foi o outro personagem que respondeu. Falou que o sentido da vida era 5 linha, 3 linha. E aí quem nunca estudou esse assunto fica boiando, né? Mas vamos tentar explicar. Pessoal, olha para essa fita aqui do DNA. Estou falando somente de uma fita, tá? Olha para a base, olhem bem para a pentose que está aqui no meio, que é o açúcar. Esse açúcar aqui, ele tem, como é uma pentose, ele tem 5 carbonos. Só que esses carbonos, eles são enumerados. Então, aqui a gente tem o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5, tá? Aqui em cima. Pessoal, essa ligação fosfodiéster que eu falei para vocês, o que significa isso? Isso quer dizer que o fosfato, ele vai se ligar na pentose. Isso aqui a gente já vê na imagem. Ó, esse fosfato aqui está ligado na pentose, esse fosfato aqui está ligado nas duas pentoses, esse aqui também. Só que a gente tem que verificar em qual carbono esse fosfato está ligado. Então, olha esse fosfato aqui de cima. Ele está ligado ao carbono 5 da pentose. Agora, olha esse fosfato de baixo aqui. Ele está ligado no carbono 3 e depois está ligado no carbono 5. Bom, vamos descomplicar isso aqui. O fosfato, ele se liga no carbono 5' e depois no carbono 3'. Depois ele se liga no carbono 5' e depois no carbono 3'. Então, se vocês virem por acaso em uma prova, uma questão perguntando, né, querendo questionar por que essa frase aqui é certa, por que o sentido da vida, né, porque a gente está falando de DNA, então por que o sentido da vida é 5', 3'? Porque uma hora o grupo fosfato está ligado no carbono 5 e em outro momento ele está ligado no carbono 3'. Então, é nesse sentido, ó, 5', 3', 5', 3'. Essa parte é um pouco mais complexa, mas é isso aqui que vocês têm que saber, que é esse sentido, a ligação fosfodiéster. Antes da gente começar a falar nesse slide aqui sobre a pentose, eu quero que vocês olhem para a imagem para a gente poder relembrar. Isso aqui que está na imagem pequenininho é o quê? É o ácido nucleico ou é um nucleotídeo? Isso aqui é um nucleotídeo. É a menor parte para eu formar um ácido nucleico.
E aí, esse ácido nucleico pode ser um DNA ou um RNA. Então, vamos lá. O nucleotídeo, só para a gente relembrar, tem o grupo fosfato, tem a pentose e tem a base nitrogenada. Agora, nesse momento, a gente não vai falar do grupo fosfato porque ele é básico, ele é comum em todos os ácidos nucleicos. A gente vai falar da estrutura do meio, que é a pentose, que é aquela que tem 5 carbonos, que é um açúcar. Vamos falar um pouquinho dela. Pessoal, para resumir, essa parte aqui a gente viu lá em carboidratos, mas vamos resumir aqui. Se eu estiver falando da pentose de um RNA, o nome dessa pentose vai ser chamada de ribose. Agora, se eu estiver falando da pentose do DNA, o nome dessa pentose vai ser chamada de desoxirribose. Então, se por acaso vocês virem uma imagem dessa aqui, eu não sei qual é a base nitrogenada, tá? Vocês não sabem qual é, só que a única informação que vocês têm é que a pentose é uma ribose. Bom, de que ácido nucleico eu vou estar falando? Se a pentose ela é uma ribose. O ácido nucleico vai ser o RNA. E se por acaso uma outra questão não estiver mostrando qual é a base nitrogenada, né? A gente não sabe. E se a pentose tiver escrita que ela é uma desoxirribose? Ah, então quer dizer que o ácido nucleico é um DNA. Então, pela pentose, a gente consegue distinguir se o ácido nucleico é um DNA ou um RNA, ok? Então, aqui eu coloquei um esqueminha para vocês. Pentoses dos ácidos nucleicos. No RNA, a gente vai encontrar a ribose e no DNA, a gente vai encontrar a desoxirribose. Em sala, eu comentei com vocês que o DNA ele é uma molécula que precisa ser mais estável, né? Porque afinal de contas, o DNA ele é considerado o chefe da célula. E que na estrutura dele, quanto menos oxigênio tiver, melhor. Lembra que eu falei que na pentose do DNA a gente tem um oxigênio a menos? Por que tem um oxigênio a menos? Porque o DNA ele tem que ser uma molécula mais estável, ele precisa viver por mais tempo. Enquanto no RNA, na nossa ribose, a gente tem o número de oxigênios aqui certinho, né? A gente tem C5H10O5 na ribose, enquanto na desoxirribose a gente vai ter C5H10O4. Vai ter um oxigênio a menos porque ele precisa ser mais estável. Antes da gente entrar nesse novo tópico aqui, eu preciso de novo que vocês olhem para essa imagem aqui. Essa imagem, fosfato, pentose e base nitrogenada, isso aqui representa o quê? Quem lembra? Representa um nucleotídeo. Lembra que eu falei para vocês que a pentose, que é essa estrutura aqui do meio, se for do RNA, o nome dela vai ser ribose. Se for uma pentose do DNA, o nome vai ser desoxirribose. Lembram disso? Então, a pentose pode ser desses dois tipos. Agora, a gente vai falar da terceira estrutura do nucleotídeo, que é chamada de base nitrogenada. E nós temos vários tipos de bases. E agora a gente começa a explicar. De base nitrogenada, o que a gente tem que saber? Que a gente tem 5 tipos. E aqui eu coloquei todas elas para a gente poder perceber. A gente tem a base nitrogenada chamada de citosina, que a gente representa com a letra C, timina, que a gente representa com o T, uracila, que é a letra U, adenina, que é a letra A, e guanina, que é a letra G. Então, resumindo, citosina, timina, uracila, adenina e guanina. Primeira coisa, vocês têm que decorar o nome dessas bases, que é muito importante. Só que o que a gente tem que saber aqui?
a gente precisa saber quais são as bases que a gente encontra no DNA e quais são as bases que a gente encontra no RNA. Aqui eu vou passar um macete para vocês para ficar mais fácil. Pessoal, se por acaso vocês virem uma imagem de um ácido nucleico e você não sabe se esse ácido nucleico é DNA ou RNA, bom, você pode saber, bater o olho, né, no tipo de pentose. Lembra que eu falei? Se a pentose for uma ribose, eu já sei que todo aquele ácido nucleico ali é um RNA. Se a pentose for uma desoxirribose, eu sei que é um DNA. Só que vamos supor que a questão não mostrou qual é o tipo de pentose que eu tenho. A única coisa que ela mostrou as bases nitrogenadas. E aí, o que você vai ter que ver nessa questão? Se esse ácido nucleico, que eu não sei qual é, se tiver a base nitrogenada timina, eu já posso dizer que é um DNA. Se nesse ácido nucleico eu não tiver a timina, mas tiver a uracila, eu posso dizer que esse ácido nucleico vai ser um RNA. Então vamos lá. No DNA, pessoal, eu vou encontrar timina e no RNA eu vou encontrar a uracila. Cuidado com isso aqui. Não existe timina em RNA e não existe uracila em DNA. Ah, professora, mas e as outras bases? As outras bases podem ter em qualquer um dos dois. Mas se eu encontrar timina, eu já sei que é DNA. E se eu encontrar uracila, eu já sei que é RNA. Ok? Pessoal, ainda falando das bases nitrogenadas, é a parte mais importante aqui desse assunto. A gente pode classificar essas bases de forma geral em dois tipos: bases pirimídicas ou bases púricas. Qual que é a diferença, pessoal? Olha só, as bases pirimídicas, de uma forma mais fácil para a gente entender, elas são bases que só têm um anel. Então, vejam bem, ó, a citosina só tem um anel, a timina também só tem um anel, a uracila também. E as bases púricas, elas são formadas por dois anéis. Então, vejam aqui, a adenina ela é formada por dois anéis e a guanina é formada por dois anéis. Pessoal, tem gente aí que fica desesperado, professora, como é que eu vou decorar isso aqui? Qual a base púrica, qual é a base pirimídica? Claro, a gente sempre tem um macete para facilitar. Então, o que você vai escrever aí no seu caderno? Você vai escrever a palavra pulga sem o L. Olha aí, eu saindo da gramática de novo, né? Mas é necessário para a gente acertar as questões de biologia. Então, vocês vão escrever a palavra pulga sem o L e olha como fica mais fácil. PU, você lembra de púrica. Então, quais são as bases púricas? Guanina e adenina. Pronto. Acertou qualquer questão de prova com esse macetinho aqui. E o restante? Bom, se aqui eu sei quais são as bases púricas, ó, com a palavra pulga, PU vem de púrica, guanina e adenina. E o restante? O restante só pode ser base pirimídica. Então, assim fica bem mais fácil. Então, bases púricas, dois anéis. Pirimídicas, um anel só. Qual é o macete para você descobrir qual é qual? Vai escrever a palavra pulga, PU, bases púricas, guanina e adenina. Tá aqui embaixo, ó, guanina e adenina. E o restante só pode ser base pirimídica, ok? Nesse slide, eu coloquei duas fitas de DNA e os tipos de ligações que nós podemos ter. Pessoal, se for para ligar um nucleotídeo no outro,
em uma mesma fita, a ligação que vai ser utilizada vai ser a ligação fosfodiéster. Porém, se eu precisar unir as duas fitas, ou seja, vai ser um tipo de ligação que vai ligar duas fitas diferentes entre as duas, aí já vai ser a ponte de hidrogênio. Entre a base nitrogenada adenina e timina, nós vamos ter duas pontes de hidrogênio. E entre guanina e citosina, nós vamos ter 3 pontes de hidrogênio. Então, essa quantidade aqui, ela é fixa. Entre adenina e timina, 2. Entre guanina e citosina, 3. E vai ser sempre esse complemento. Então, quem complementa o A sempre vai ser o T, no caso do DNA. Então, A com T e G com C. Observação que eu coloquei embaixo, não confundir com a ligação fosfodiéster. Por quê? Porque a ligação fosfodiéster, ela vai unir nucleotídeos de uma mesma fita. Então, se eu falar da ligação somente dessa fita aqui que eu estou apontando, vai ser a fosfodiéster. Porém, se eu estiver falando de ligações entre duas fitas, aí o tipo de ligação vai ser a ponte de hidrogênio, ok? Nesse slide aqui, pessoal, eu trouxe para vocês como que vai ser o complemento das bases nitrogenadas. Se a gente tiver uma fita de DNA e quiser fazer outra fita de DNA, como que vai ser o complemento dessas bases? Bom, vai ser C com G e A com T. Então, aqui a gente pode ver os complementos e percebam aqui o número de pontes de hidrogênio. Entre adenina e timina, nós temos 2 pontes de hidrogênio e entre citosina e guanina, nós temos 3 pontes de hidrogênio. Percebam que, como nós temos só DNA aqui nesse exemplo, a gente pode encontrar a timina, a letra T. Já nesse segundo exemplo, nós temos uma fita de DNA e a que está embaixo é uma fita de RNA. Na fita de cima, que é DNA, a gente encontra timina, mas na fita de baixo a gente não tem timina, a gente tem a uracila, letra U. Então, como é que a gente vai complementar de DNA para RNA? Guanina com citosina, né, normal, G com C, timina com adenina. Adenina pode ter, o que não pode ter no RNA é a timina. Então, no lugar da timina, a gente vai colocar uracila. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui do meio, adenina, A. Se fosse um DNA, seria a letra T, que é timina. Só que como a gente está falando de RNA, no lugar do T, a gente vai colocar a letra U, de uracila. Então, continuando aqui, G com C, C com G, C com G. Aqui, de novo, ó, A. Se fosse DNA, seria com T, né? Só que como é RNA, a gente coloca a letra U. E timina a gente pode complementar com adenina. Lembre-se, pessoal, adenina a gente pode colocar. A letra que a gente não coloca é a letra T, porque a gente está falando de RNA e em RNA a gente encontra uracila. Bom, para que uma célula vai querer fazer mais DNA? Para poder se replicar, para poder fazer a divisão celular. Então, se uma célula quer se dividir, quer formar outras células, ela vai precisar fazer mais DNA para poder passar para as células filhas. Agora, nesse caso aqui de baixo, se o DNA está fazendo uma fita de RNA, nesse caso aqui, geralmente é para síntese de proteínas. Para o DNA se replicar, ou seja,
se uma célula quer fazer mais DNA, como que isso vai ser feito? Olhem aqui na imagem. A gente tem o DNA aqui em preto. E aí vamos supor que a célula queira fazer mais DNA. Nesse caso, o que que vai acontecer? Primeiro, essa fita preta, né? Ela tem que se abrir. E depois, cada fita preta dessa aqui, ela vai ser utilizada para formar novas fitas de DNA. Então, percebam que nessa parte aqui, nessa fita preta, eu posso fazer mais DNA. Olha aqui a fita amarela, ó. E desse outro lado aqui, a outra parte preta, a partir dela eu posso fazer outra fita de DNA. Olha aqui em cima, por que que essa replicação ou duplicação, que é a mesma coisa, por que que essa duplicação de DNA ela é chamada de semi-conservativa? Semi significa metade ou parte, ou seja, parte dela vai ser conservada. E como que a gente pode ver na imagem? Essa fita amarela aqui é a fita nova, só que para ela ser formada, ela vai precisar da fita antiga, que é chamada de fita molde. É o filamento original. Então, toda vez que o DNA ele vai ser feito, toda vez que a célula fizer um filamento novo de DNA, ela vai precisar da fita antiga para poder se basear nela. Então, eu sempre vou ter o filamento antigo e o filamento novo. Como o filamento antigo ele vai se manter, eu posso falar que essa duplicação ela é semi-conservativa. Por que que é semi-conservativa? Porque vai ser conservado parte do DNA, ok? Pessoal, aqui eu coloquei um quadro para diferenciar o RNA do DNA. Então, vamos lá. RNA, a gente vai ter uma fita simples, uma fita única. E a base nitrogenada marcante que a gente tem no RNA é a uracila. E o açúcar que ele vai ter, a pentose, é chamada de ribose. E geralmente, quando uma célula faz RNA, é para síntese de proteínas. Esses outros detalhes aqui a gente vai ver em aulas futuras. DNA tem dupla fita ou dupla hélice, a base nitrogenada marcante é a timina, a sua pentose é a desoxirribose e o DNA serve basicamente para armazenamento e transmissão de informação genética. Agora a gente inicia as questões. Vamos lá. São exemplos de ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos nós temos dois tipos, DNA e RNA. Pessoal, DNA significa ácido desoxirribonucleico, é um nome bem grandão, mas que a gente precisa decorar. RNA significa ácido ribonucleico. Então, ácidos nucleicos nós temos DNA e RNA. Questão 2. Os ácidos nucleicos são formados por monômeros chamados de... Pessoal, monômeros, para quem não lembra, são partes menores, as partes pequenininhas que a gente vai usar para poder montar um ácido nucleico. E como que a gente chama esses monômeros? São chamados de nucleotídeos. Então, cuidado, ácido nucleico é a estrutura grande, já formada, que pode ser o DNA ou o RNA. E os nucleotídeos são as partes menores que a gente vai usar para montar um ácido nucleico, ok? Pessoal, questão 3. Está perguntando quais são os componentes básicos de um nucleotídeo. Aqui eu coloquei uma imagem para a gente relembrar. Nucleotídeo é aquela parte menor para formar um ácido nucleico, né? Então, três partes básicas: grupo fosfato, pentose, que é o açúcar, e a base nitrogenada. Então, a resposta... A gente tem aqui, não está na ordem, mas não tem problema. A gente tem aqui pentose, que é a parte do meio, base nitrogenada, que é essa em azul, e o grupo fosfato. Próxima questão.
As bases nitrogenadas podem ser divididas em bases púricas e pirimídicas. Assinale a alternativa que contém os nomes das bases pirimídicas. Pessoal, para resolver uma questão dessa, eu aconselho que vocês gravem aquele macete que eu passei da palavra pulga sem o L. Então, pulga, PU significa púrica e o restante da palavra é guanina e adenina, né? Então, as bases púricas é guanina e adenina. O que sobrou só pode ser base pirimídica. Então, a gente tem aqui como sobra citosina, timina e uracila. Próxima questão, número 5. A sequência de nucleotídeos, aí ele colocou uma sequência aqui, forma um segmento de DNA dupla hélice ao se ligar à fita complementar. Pessoal, aqui ele está pedindo a fita complementar do DNA. Então, ele quer de DNA para DNA. Qual é a base nitrogenada marcante do DNA? É a letra T, que é a timina. Então, pessoal, nas respostas, a gente tem que descartar a base nitrogenada uracila, certo? Porque o uracila é do RNA. Então, aonde tiver a letra U, a gente pode descartar. A letra A aqui, a alternativa A, tem a letra U, pode cortar. Letra B também. E as outras três não tem, então a gente vai ter que descobrir. Então, adenina, qual é o complemento de A? É a letra T. Então, a gente já corta a letra E aqui. Próximo, timina, complemento é adenina. Então, a resposta é a letra C. Depois, vocês podem treinar. Guanina, citosina, citosina, guanina e por aí vai, ok? E a gente termina o conteúdo de ácidos nucleicos. Mandem dúvidas e depois a gente entra com conteúdo novo sobre RNA e síntese de proteínas. Ok? Bons estudos!